sempre falo que é um fator conjunto. Vou te dar exemplo no meu dia a dia. Eu digo que alguém descobriu um tumor. Provavelmente a pior notícia da vida dela. E existem pessoas que passam pelaquela fase de luto, que é de tristeza, que é natural de todo mundo, e saem dessa fase muito bem, e pessoas que não retornam tão bem e precisam de uma medicação para ajudar. Não é só a medicação, o papel do psicólogo é essencial, porque ele ajuda a pessoa a ter estratégias que vão fazer ela sair daquela situação, que não acontece só com ela, né? Mas assim, é muito individual. O período de luto que a gente fala geralmente é de 3 meses, que a gente perdeu alguém ou não, mas tem pessoas que nessa fase isso é tão intenso que ela tem pensamento suicida. O que eu gosto de dizer para a família, e falo abertamente com o paciente isso, é cada pessoa reage diferente. Existem pessoas que precisam de medicamento, então não é só, ela não está pensando positivo, ela está muito para baixo, porque às vezes a própria pessoa se culpa, né? Não era para eu estar tão mal por causa disso, né? Então é importante saber que cada pessoa reage diferente, não é só fator ambiental, não é só fator pensamento positivo, e muitas vezes existem doenças que fazem com que a pessoa ela tenha substâncias com nível um pouco abaixo do que a média, que ela vai ter que tomar medicação que vai otimizar um pouquinho esse nível dessas substâncias que dão prazer, dão alegria e dão nossa motivação de viver. Perfeito. Coloca, por favor, novamente a imagem do cérebro para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho bem importante e interessante. Então, ali, do jeito que a gente está vendo, se, por exemplo, a pessoa faz uma terapia comportamental e ela aprende a lidar de forma diferente com as situações difíceis que ela está enfrentando, existe também esse estímulo que é de fora para dentro e muda essa plástica do cérebro? Sensacional. Por que sua pergunta é tão boa? Eu falo para todo paciente, os próprios convênios de saúde, o próprio sistema de saúde, ele vê muito bem o papel do médico nisso, né? E às vezes o próprio convênio não paga um psicólogo. Então o que eu falo para todo mundo é, não adianta nada eu, Júlio, ter uma técnica perfeita, operar bem uma pessoa, ela sair sem sequela física nenhuma, mas aquela pessoa não receber tão bem aquela doença. Então o estímulo externo que o psicólogo faz, que o terapeuta faz, ele é provado cientificamente. Tá, então assim, dá para mudar a plástica do cérebro de fora para dentro e o contrário também, de dentro para fora através de uma medicação. Perfeito. Vou dar um exemplo que a gente está vivendo agora, né? Você trabalha na TV e você faz 1000 coisas ao mesmo tempo, que a gente que veio entrevistado vê. Você está com ponto, você fala com a pessoa, você olha para outro lugar. Hoje você não usa ponto. Não tenho, eu nunca tive um ponto, eu bem queria. Mas assim, o que eu quero mostrar isso? Provavelmente se você lembrar nos primeiros programas que você não tinha essa habilidade toda, né? Claro. Ficava preocupado com a câmera, para onde vai olhar, como eu que não estou acostumado, né? No seu caso, seu cérebro teve uma plasticidade que faz com que você tenha atenção multifocal em várias coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de dar esse exemplo, porque quando você dá o exemplo da profissão, a pessoa entende. Porque ela lembra quando ela começou. O mesmo exemplo é de dirigir um carro, né? No início você tem que pensar tudo. Onde passa a marcha, onde freia, se o sinal vai fechar, né? Se o carro da frente vai andar ou não. O tempo vai passando, isso chama plasticidade. Ah, então vale a pena eu treinar ser positiva, vale a pena eu treinar ser grata, vale a pena eu treinar e prestar atenção quando eu não sou grata. Perfeito. Isso vai daqui a pouco ficar automático? Com certeza. Vou te dar outro exemplo que é clássico, o paciente idoso. Geralmente o paciente quando descobre uma coisa, ele fica para baixo, porque o envelhecimento a gente nunca está preparado, né? E geralmente eles reclamam muito da memória. Ah, minha memória não está boa, minha memória não é como a mesma. Eu falo, o envelhecimento faz esse cérebro da gente, essa maquinaria, que algumas áreas realmente elas não fiquem tão boas como outras, mas outras se potencializam. Eu dou um exemplo para todo idoso, ele adora. Eu falo assim, resolução de conflito. Pegue um jovem que tem a memória fantástica e tal, ele é muito mais impulsivo. Ele, às vezes, por falta dessa experiência, dessa plasticidade que a vida deu, ele quer resolver, às vezes, tendo embate, né? Em relacionamento a gente percebe isso, né? Quando a gente namorava tão jovem... Era briga o tempo todo, né? E a gente vai... Então, assim, o envelhecimento, ele tem muitas coisas que não são boas do corpo, tudo isso. No cérebro acontece também, especificamente a memória, mas também tem coisas muito boas. Então, principalmente, o que a gente chama de experiência ou de alguém ser sábio, nada mais é do que a plasticidade cerebral que faz com que as pessoas, elas aprendam por situações da vida como resolver um conflito. Falar alto não vai adiantar, gritar não vai adiantar com minha esposa, com meu filho. E a gente consegue perceber isso no dia a dia da gente. Ou seja, vamos treinar que a gente vai tirando a vida de letra. Ó, que maravilha.